Olá, companheiros. Vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o capítulo 1, o item 8, que fala da ciência, aliança da ciência e da religião. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter uma reunião bastante tranquila, bastante harmoniosa, sobretudo instrutiva, para que possamos nos inteirar cada vez mais das coisas espirituais que tanto precisamos para guiar a nossa caminhada. Nós vamos aqui nos basear numa dissertação de Kardec, no item 8, que ele fala: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo espiritual. Então, ele está dizendo que as duas alavancas que nós temos para desenvolver a nossa inteligência. Nós poderemos desenvolver a nossa inteligência acentuando mais os nossos conhecimentos espirituais, né? E achando que tudo se tem uma raiz espiritual, uma geratriz espiritual, ou então uma origem material. Por isso que nós temos as pessoas que são extremamente materialistas, que não acreditam em nada no sentido espiritual, e as pessoas que são espiritualistas, que tudo debitam ou acreditam a nascente espiritual, sem considerar a participação da matéria no fenômeno da vida. E Kardec coloca dizendo assim: uma revela as leis do mundo material e as outras do mundo moral ou espiritual, como nós falamos anteriormente. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Logicamente, tudo tem origem em Deus. Como Deus é perfeito, essas origens também terão a característica da perfeição, né? Então, tanto as leis morais quanto as leis físicas, as leis materiais, têm que ser perfeitas porque o seu Criador é perfeito. Mas então, de onde vem a divergência entre essas duas questões? Porque existe uma divergência entre a religião e a ciência, porque uma aborda as coisas exatamente somente do seu lado, do lado espiritual. Não admite que haja participação da matéria em nenhum fenômeno espiritual. E a ciência, que é extremamente materialista, acredita que tudo se dá no campo físico, sem nenhuma ascendência espiritual, nem como origem, nem como consequência. Não é isso? Então, como as duas não admitem uma participação da outra, essa divergência que nós vemos até hoje. Nós acreditamos que a maioria dos cientistas são materialistas, né? E a maioria das pessoas que são espiritualistas não acreditam somente no fenômeno da matéria. Sabemos que as duas coisas existem e interagem entre si. Tanto a matéria tem participação na vida espiritual, como a vida espiritual também tem participação na matéria, porque nós sabemos que nós somos espíritos, e o espírito precisa da matéria para se conduzir, para poder obrar no mundo físico, não é isso? Então, quando o espírito perde essa parcela física, que é o nosso corpo orgânico, o nosso corpo material, ele não tem mais como operar no mundo físico. Daí ele vai para o plano espiritual fazer uma reavaliação de como foi a sua jornada, para mais tarde adquirir um novo corpo físico para poder novamente obrar no plano físico. Não é assim que se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em falsidade, né? Em falta com a verdade. Porque Deus não pode pretender criar duas leis onde as duas se contradizem. Não, as duas têm que ser harmônicas entre si. Nem sempre harmônicos são os seus seguidores, mas as leis criadas por Deus, sim. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencional foi colocado sobre o que ele falou. Nós vimos nas reuniões passadas, que Jesus falava sobre parábolas, falava através de parábolas, ou seja, alguma história que se contava que tinha um sentido oculto, que não se podia entender naquele momento. Isso se dava porque a inteligência humana não estava ainda desenvolvida a ponto de entender o alcance daquilo que Jesus queria trazer para nós, né? Então ele colocou tudo isso em germe, em forma de alegorias, que mais tarde, conforme a inteligência humana fosse se desenvolvendo,
estaria apta a entender aquele mistério intencionalmente colocado por Jesus nos conhecimentos que naquele momento em que ele se referia à humanidade não poderiam ser compreendidos ainda por aquela humanidade ainda no seu estágio infantil. E vimos mais na frente que a doutrina dos espíritos, que não veio criar nenhuma nova moral, pelo contrário, veio entender, completar e explicar com maior clareza aquilo que Jesus não pudera ter dito de forma clara, simples e cristalina para que se entendesse. Mas quando a doutrina dos espíritos veio, onde o ser humano já estava mais desenvolvido, a sua inteligência mais apta a entender os conceitos que Jesus falara lá atrás, há quase 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, e que naquele momento eram ininteligíveis, né? A doutrina espírita veio então tirar esse véu e nos fazer compreender aquilo que o Cristo nos quiseram falar, mas que não tinha ainda havido condição de entendimento pela humanidade. Então a religião e a ciência não se entendiam até então, por quê? Porque uma via as suas coisas do lado exclusivo. Nós vamos tirar exemplo no próprio Cristo, quando ele operava aqueles pretensos milagres, né? E que a ciência não sabia entender nem explicar como acontecia, e a religião também não sabia, tanto que dava na condição de milagre. Hoje a ciência já explica, e a ciência já explica, e a religião também já esclarece. Todos aqueles milagres não eram milagres, era apenas uma transmissão de energia que o Cristo possui, o magnetismo pessoal que ele empregava para restituir a saúde aos doentes, a cegueira aos cegos de nascença ou não, e aqueles que se arrastavam sem poder se locomover pelos próprios meios. Sabemos que hoje a ciência já vislumbra isso como uma coisa perfeitamente perceptível, né? Não mais na conta de milagre. E a religião, por sua vez, vê esclarecido aquilo que ela também não conseguia explicar. E hoje nós vemos a doutrina dos espíritos sendo questionada, ou melhor, sendo ratificada, seja, sendo confirmada pela ciência, que hoje vem a público confirmar todos aqueles postulados que a doutrina dos espíritos já coloca, já catalogava lá com o advento do Livro dos Espíritos. Explica o que é o passo magnético, explica o que é a mediunidade, como se dá a comunicação entre os dois mundos. Existe inclusive uma série na TV fechada, no canal por streaming, né? Que não me lembro agora exatamente o nome, eu acho que eu vou ver depois o link e vou encaminhar o link para aqueles que nos assistem na palestra pelo YouTube, né? Nós vamos colocar esse link depois para as pessoas terem acesso. Que a ciência, sem nenhuma participação da religião, aborda todos os fenômenos tidos como paranormais, né? São vários episódios, cada um falando de um tema. O primeiro episódio eu assisti que fala da EQM, da experiência de quase morte, onde eles explicam que a ciência, melhor dizendo, não sabe ainda explicar como isso acontece, porque a ciência, como ela é materialista, ela diz que toda a consciência se apaga quando o cérebro deixa de funcionar. Se o cérebro então se torna inativo, também cessa a consciência humana. Só que na experiência de quase morte, o cérebro fica inativo, mas as pessoas conseguem, depois de serem dadas como mortas, conseguem retornar à vida e explicar tudo o que aconteceu durante aquele período em que estiveram ausentes do corpo. Então a ciência não sabe explicar como isso acontece, porque se o cérebro estava inativo, as pessoas não teriam como ter uma atividade cerebral e nem tampouco explicar o que aconteceu naquele lapso de tempo. Então, para nós espíritas, para nós que professamos a doutrina dos espíritos, fica claro para nós: se a consciência não dorme enquanto o cérebro dorme, é porque a consciência não está abrigada no corpo, mas fora deles. Que nós sabemos que a consciência é uma consciência espiritual. E quando o corpo não é capaz de abrigar esse ser espiritual, ele sai, abandona aquele corpo, mas não perde a sua consciência.
sendo capaz de retornar ao corpo e reproduzir aquilo que acontecer enquanto ele estava desligado do corpo. Então, essa é apenas uma parte da explicação onde a ciência já começa a abrir os olhos e a questionar e a verificar que existe alguma coisa que eles não sabem explicar e que não está abrigado no corpo. São chegados os tempos em que a ciência vem confirmar os fatos religiosos e a religião vai deixar de ter aquele tom sobrenatural, mas totalmente explicável e inteligível aos olhos da ciência. Não é isso? Então, por isso, dessa forma, nós concluímos o nosso estudo sobre a aliança da ciência e da religião. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção de sempre.